Sabe, eu estava meditando sobre o Romanos 12:2. Eu queria começar com esse texto aqui e na verdade, eu não vou me estender muito. Romanos 12:2 é um texto que tem acompanhado a mim, o pessoal da equipe Dunamis, a minha igreja local. Esse ano de 2015 foi um texto que Deus falou muito conosco. Fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da tua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos de vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não só a vontade de Deus, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, certo? Eu falei ontem que Deus tem para você, não para apenas ser salvo, mas que você venha a ser chamado. Que você viva o teu chamado, que é uma santa vocação. Ele tem um propósito específico para você, uma graça específica para você cumprir isso. Agora, é interessante que ele traz um outro patamar agora, quando ele fala boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, é interessante, você olha para esse texto, você vê aqui que ele fala assim, para você experimentar isso. E a palavra aí no grego original de experimentar é gnoskis. E gnoskis traz uma conotação literalmente de você dar um passo para dentro de uma outra realidade. Ele fala assim, para você entrar para a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Para você experimentar na plenitude esse âmbito do que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida. Você vai ter que ser o quê? Olha, vai fazendo o trajeto ao contrário, de trás para frente nesse versículo 2. Então você tem a vontade de Deus. Para que você venha experimentar e entrar nessa vontade de Deus, você vai ter que ter uma metanoia. Fala comigo, metanoia. Para você ter uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade ou arrependimento, você vai ter que ter então o quê? Algo que fala assim, essa é uma transformação. Em outras palavras, o que Paulo está falando assim, não vos conformeis com esse mundo, você não faz parte desse mundo. Eu quero que você seja transformado. Fala comigo, metamorfose. É a palavra transformação nesse texto original. Ele fala assim, não se esquematiza o que é conformar, é entrar é você se encaixar nos moldes. Não encaixe nos moldes desse mundo. Seja transformado. Passe por uma metamorfose. Deus, como que eu vou ser transformado? Através de uma metanoia. Eu tenho que mudar a maneira como eu penso. Por que eu tenho que mudar a maneira que eu penso? Para eu ser transformado. Porque se eu não for transformado, eu nunca vou ter acesso à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Faz sentido? Eu comecei a falar assim, Deus, eu preciso de uma mudança de mentalidade. Eu creio, eu tenho vontade, sabe aquela coisa que ele falava assim, você vai desistir, eu falava assim, eu não vou desistir. Aquela coisa que falava assim, o que você está fazendo aqui? Eu falava assim, eu estou aqui porque você me chamou. Aquela coisa que falava assim, e você vai ter que procurar uma resposta aí, uma palavra aí que Deus vai te dar e Ele vai falar para mim. Alguém poderia falar, isso é a coisa mais absurda que eu escutei na minha vida, como que você vai se submeter a isso? Não faz mal, eu vou jejuar uma semana, porque eu quero. Comece por aí, desejo. Mas por que você deseja algo? Você deseja algo porque você envisiona que existe uma boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida, que você fala assim, esse meu desejo é justamente aquilo que eu terminei falando ontem à noite. O porquê? É o meu porquê. Eu sonho em viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. É por isso que eu vou me submeter ao processo de metanoia. É por isso que eu vou me submeter ao arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para você. O arrependimento tem duas facetas. Você pode entender o arrependimento como, você se afastar do teu pecado. Você dar as costas para um estilo de vida que era errado. Isso é verdade, é um arrependimento. Eu pensava assim antes acerca do sexo. Isso aqui era a maneira mundana, impura de pensar acerca do sexo. Hoje eu tenho um arrependimento, eu mudo a minha mentalidade acerca do sexo. Eu entendo o que é o plano de Deus para o sexo. Então eu mudo o meu comportamento. Isso é um arrependimento. Você pode ter tido a mesma coisa quando você foi salvo. Você teve um arrependimento dos teus caminhos. Você talvez pensava, eu vou conseguir merecer meu cantinho no céu. Eu vou ser um bom cidadão, vou fazer caridade, eu vou ser honesto, eu vou pagar meus impostos, eu vou para o céu. E você tem um arrependimento. Não é pelas minhas obras, é pela graça que eu vou ser salvo. Eu tive um arrependimento e fui salvo. Deixa eu falar uma coisa. Tem um aspecto do arrependimento que é um evento. Mas Paulo está falando sobre... não um evento, ele está falando sobre um processo de arrependimento aqui.
Então existem duas facetas para o arrependimento. A faceta do evento e tem a faceta do processo. Qual que é a faceta do processo? É você falar assim, Deus, eu já sou salvo pela graça, mas eu estou aqui entendendo que além da minha salvação e meu espaço garantido na eternidade contigo, eu sei que nessa terra existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim aqui. E para que eu venha a viver a plenitude disso, eu vou ter que mudar a maneira de eu pensar aqui. Deus renova a maneira de eu pensar. Eu quero mudar a minha mentalidade. E Paulo fala assim, ó, a tua transformação vai ser baseada, vai ser dependente em como você pensa. Muda como você pensa. Sabe o que eu mais vejo? Eu vejo jovens cheios de paixão. Eu quero servir a Deus, sabe, jovens que nem eu vou, eu largo tudo, eu faço minhas malas, eu pego um pouquinho de dinheiro que eu tenho, eu digo não para as outras coisas, eu digo sim para isso, eu estou aqui, e sabe, Deus começou a falar para mim, que bom que você entrou agora, que bom que você escutou, eu falei para você 4 meses, que bom que eu confirmei tanto para você quanto para o teu pastor, que o teu lugar era nessa igreja aqui. Que bom que você agora, você está recebendo uma bênção de ter as condições adequadas para você estar aqui e trabalhar e se desenvolver e você amadurecer espiritualmente. Que bom, mas o teu desejo vai te levar até certo ponto. De lá em diante, eu vou precisar mudar a minha mentalidade para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faz sentido? Sabe, eu lembro quando lá em Mateus fala assim que João Batista veio e ele pregava o evangelho do arrependimento. Ele falava assim, arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus. Ele está falando, ei gente, muda a maneira de vocês pensarem. Muda a tua expectativa, muda os teus conceitos, porque o reino dos céus não é como você está pensando. O Messias não vai vir aqui num cavalo com uma milícia, com pessoas que são armadas e que vão atacar os romanos e vamos impor então o nosso império aqui, messiânico aqui nessa terra. Ele disse, não é isso, muda a maneira de se pensar, muda. O reino de Deus, se você não mudar, o reino de Deus vai passar na tua frente, você nem vai perceber. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus curava o enfermo e falava assim, aqui está a cura do enfermo. Eis que é chegado o reino dos céus. Ele expulsava um demônio e falava assim, chegou o reino dos céus. O que Jesus estava falando? O reino dos céus é comparado com um grão de mostarda. O reino dos céus é como um fermento. O que Jesus estava falando? Ele estava tentando trazer para nós uma mentalidade nova do que era o reino dos céus. Ele estava falando assim, as tuas expectativas em relação ao que é servir a Deus, o que é a minha vontade, as tuas expectativas do que é você viver bem. Ele está falando assim, não basta você só ter um evento de arrependimento e ser salvo, você precisa passar por um processo o resto da tua vida de arrependimento. Muitos se arrependem o suficientemente para serem salvos. Poucos são os que se arrependem suficientemente para verem o reino dos céus estabelecido aqui. Você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode trazer o céu aqui. O pastor Josué acabou de falar. Sabe, nós temos que ser aquelas pessoas que carregam o céu dentro de nós. As pessoas pensam, um dia eu vou morrer, eu vou lá experimentar o céu. Sim, você vai experimentar o céu depois da tua passagem na terra, numa plenitude que você não experimentou aqui. Mas você contém dentro de você. Lucas 9 diz, o reino dos céus está dentro de vocês. Está entre nós, Jesus falava. Esse aqui é o reino dos céus. Aqui está o reino dos céus. Qual que é a tua mentalidade acerca da boa, perfeita vontade de Deus? Qual que é a tua mentalidade acerca do teu papel no reino dos céus? Começa com um desejo, uma vontade. Eu quero. Deus, Jesus fala, o que você quer que eu faça para você? Eu quero ver. Ele fala assim, eis é chegado o reino dos céus. Sabe, Deus honra a nossa vontade, mas Ele nos chama para um andar. Sabe o que eu estava pensando outro dia? Quando a gente... Deixa eu falar uma coisa, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Eu amo o sobrenatural de Deus. Eu lidero um ministério chamado Dunamis. Se você for analisar o que significa Dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. E na maior parte das vezes, quando a palavra Dunamis é usada na Bíblia, tem a conotação de sinais e maravilhas. Então, eu amo o sobrenatural de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, eu estou deixando isso bem claro, para eu poder falar algo mais. Eu creio que o Brasil tem experimentado uns céus abertos quanto ao poder sobrenatural de Deus. Nós temos visto os milagres, talvez você não saiba disso, mas o acesso que nós temos ao sobrenatural
não é o acesso que a maioria dos países ao redor do mundo tem. Tudo bem? Nós temos experimentado nas nossas igrejas, independente da tua denominação, independente da tua linhagem teológica, se você for dizer numa maneira geral, no Brasil nós temos experimentado um derramar do Espírito Santo, um derramar dos milagres de Deus, de tal maneira que a maior parte do mundo não vê isso. Eu fico pensando, Deus, glória a Deus por essa bênção. Quantos são gratos por isso? Todo mundo aqui conhece alguém que já foi curado de alguma enfermidade. Todo mundo aqui conhece um milagre de provisão divina. Todo mundo alguém conhece aqui alguém que foi liberto de um vício, ou liberto de algum poder demoníaco que estava prendendo alguém. Você conhece pessoas assim? Essas histórias são muito frequentes no nosso meio. Mas infelizmente, a maior parte do mover do sobrenatural de Deus tem sido banalizado para ser lidado e ser recebido apenas como um evento. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Se você vê o milagre de Deus simplesmente para saciar uma necessidade, para suprir uma carência, eu estou carente de saúde física, eu recebi uma cura física, glória a Deus. Aquilo lá é uma porta, e você pode falar assim, Deus, eu tive um arrependimento, eu pensava que essa doença tinha poder sobre mim, agora eu tive um arrependimento e eu entendo que essa doença não tem poder sobre mim, é um evento. Mas o que seria a faceta do processo nesse caso? Deus, se o Senhor invadiu essa terra com o céu, então eu estou vivendo nesse exato momento o céu na terra. O que quer dizer que eu não preciso de câncer para ter acesso ao céu, senão o Senhor estaria se contradizendo. Faz sentido? Então o Senhor só se moveria de acordo com aonde existem destruições, mortes, pecados. Aí seria então o ponto de entrada do céu. E eu sei que o Senhor não é um Deus que necessita de pecado ou de doenças para invadir a terra. Então, se o Senhor está invadindo a terra para sanar um problema, é porque o Senhor quer tratar o evento, mas também é um portal que me chama para um estilo de vida do sobrenatural. Faz sentido? Toda vez que você vê um milagre, não é só um milagre. Toda vez que você vê uma cura, não é só uma cura. É um convite para um estilo de vida. É um portal que se abriu que fala, você não precisa morrer para viver o céu, você pode viver o céu aqui na terra. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Como que você banaliza o sobrenatural de Deus? Quando você vê o sobrenatural de Deus simplesmente para suprir uma carência imediata, terrena, física tua. Ele quer fazer isso? Sim. Ele quer fazer mais do que isso. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando Deus fala assim, ei, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele está falando assim, ó, muda a tua mentalidade. Não olha para uma cura simplesmente como uma cura agora. Ele curou agora. Sabe, eu quero falar isso para você porque quando eu tinha 10 anos de idade eu não entendia isso. Para mim era, uau, uma orelha nasceu na minha frente. Isso é sobrenatural. Deus é real. Legal. Agora, o que aquilo foi para mim? Foi um portal. Foi um convite que falava assim, Theo, Deus pode invadir a terra. Ele criou uma orelha na tua frente. Ele te chama agora para um estilo de vida do sobrenatural. E quando eu estava na Índia, e eu olhava para aquelas pessoas, e elas não estavam se convertendo, e elas não tinham acesso à verdade, eu falava assim, se ao menos eu pudesse acessar aquele portal novamente. E de repente Deus me leva para uma pessoa que está vivendo aquele estilo de vida, e eu começo a andar com essa pessoa, eu começo a aprender, eu começo a entender que Deus, se o Senhor o Senhor é tão profundo, o Senhor quer tocar mais do que só um evento, então quer dizer que eu posso acessar o céu continuamente. Eu posso trazer a realidade do céu aqui na terra continuamente. E o que eu comecei a entender é que Romanos 12:2 diz, a tua transformação vai estar baseada na maneira como você transforma a tua mente. E o que eu sinto de Deus para a nossa geração é que muitos de nós queremos uma experiência apenas. A maioria de nós estaríamos contentes com uma orelha nascendo. Uau, que legal! E você volta para tua casa e nada mudou. A única coisa que você mudou é, cara, eu acredito que pode acontecer porque eu vi uma orelha nascer. Eu sei que pode soar bizarro, mas eu vi uma orelha nascer. Mas você nunca vai ver aquela orelha nascendo como um convite de, ei, eu estou te convidando para você viver a minha boa, perfeita, agradável vontade de Deus aqui na terra. E que você venha a ser um portal do céu aqui na terra. E que você venha a ser um céu ambulante. Você já parou para pensar que Deus talvez queira que você fosse um embaixador do céu ambulante nessa terra? Eu queria que você parasse para pensar o que significa você ser um crente do Novo Testamento.
Você começar a entender que no Antigo Testamento Deus operava com o povo de Israel de tal maneira que ele falava assim: não toque isso para você não se contaminar com isso. Não fique perto daquele povo para você não se contaminar com aquele pecado. Se vocês são um povo separado, vocês são um povo santo. Se você tocar aquele povo, você vai ser profanado. Vocês lembram da maneira como Deus tratava o povo de Israel no Antigo Testamento? E daí as cartas, o jogo, a mesa é virada no Novo Testamento. E não é mais como era no Antigo Testamento. E agora ele fala assim: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Aquilo que você toca, você santifica. Faz sentido o que eu estou falando? O jogo inverteu. Mas para você viver a plenitude do jogo invertido, você vai ter que passar por uma renovação da tua mente. Qual que é a minha nova criação? O que significa o meu DNA novo? E eu creio que Deus está nos chamando, sabe? Nós somos uma geração que nós temos acesso ao sobrenatural, mas a minha oração é que nós não venhamos simplesmente parar no evento. Ele nos chama para um processo, e o processo envolve a mudança de uma mentalidade. Eu queria passar aqui rapidamente, queria que você abrisse comigo aqui, eu quero falar rapidamente aqui sobre Marcos 5, abre comigo Marcos 5, eu sei que nosso tempo aqui está apertado, mas eu vou tentar fazer isso bem rápido. Enquanto você está abrindo aí em Marcos 5, eu vou falar sobre 4 mudanças da tua mentalidade, 4 passos para metanoia, ou 4 passos de metanoia, que vai te ajudar você a entender como você vive o céu na terra. Como que você vai viver o céu na terra? Fala aqui no versículo 25 que certa mulher, ela tinha 12 anos, um fluxo de sangue, Marcos 5, 25. E ela havia padecido muito com muitos médicos. Ela tinha despendido tudo que ela tinha, ela nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então essa mulher, ela tinha dinheiro, e não sabemos se era muito ou se era pouco, mas ela tinha dinheiro, e ela tinha gastado o seu dinheiro com médicos. Ela tinha um problema que era um fluxo de sangue. Ela tinha ido para diversos médicos, nada tinha funcionado, e ela não tinha mais nenhum lugar para ir porque ela não tinha dinheiro. Talvez ela tinha perdido tudo que ela tinha. Agora, Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Sabe, o que eu tenho entendido de Deus é que, antes de eu entrar, quantos de vocês querem viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Quantos de vocês estão falando assim? Porque eu quero saber se estou falando com as pessoas que realmente querem. Se você está falando assim: Deus, eu não quero simplesmente esperar morrer para viver o céu. Eu quero viver o céu na terra enquanto eu estou vivo. Quantos de vocês estão falando assim: eu não quero simplesmente olhar o miraculoso, o sobrenatural, como um evento. Eu quero entender que o sobrenatural é um portal que me chama a um estilo de vida. E para que eu viva a plenitude desse estilo de vida, eu vou ter que ter a minha mente renovada através da metanoia de Romanos 12, 2. Quantos dizem sim para isso? Tá. Se você diz sim para isso, a primeira coisa que você tem que entender é o princípio do versículo 25. Essa mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você não vai dar um passo para o sobrenatural de Deus se você não faz aquilo que está ao teu alcance. O que é que estava ao alcance dela? Ir para os médicos. O que é que estava ao alcance dela? Gastar o dinheiro que ela tinha. Sabe? E por que Deus quer que a gente faça isso? Ou por que Deus espera com que nós venhamos fazer isso? Talvez não seja porque Ele quer que você seja responsável e busque os médicos. Porque Deus pode curar pessoas antes delas serem responsáveis para buscar um médico, quando ela tem condição para buscar um médico. Mas o que eu creio, mais do que isso, é que Deus quer que você faça aquilo que está ao teu alcance, porque Ele quer ter certeza que você sabe que você fez tudo que você poderia ter feito e não foi suficiente. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas vezes aquele sobrenatural de Deus não está entrando para a tua realidade terrena, porque Ele fala assim: se eu entrar com a minha realidade terrena para o teu sobrenatural, você pode pensar: aconteceu esse milagre, mas sabe, talvez aconteceu por conta disso, daquilo. Talvez eu fui curada, mas é porque eu fui para um bom médico e eu tomei remédios. Talvez eu fui curado, mas na verdade talvez foi uma coincidência essa provisão. Quando eu precisava de dinheiro, essa pessoa me deu esse valor que eu precisava exatamente para pagar a matrícula da minha faculdade. Talvez foi uma coincidência. Então Deus fala assim: não, eu te levo para um ponto onde você sabe, eu sei que tudo que eu poderia ter feito, eu fiz e não foi suficiente. E se alguma coisa for para acontecer da agora em diante, vai ter que ser um milagre de Deus. E Deus fala assim: você sabe que
Você fez tudo? Sim, eu sei, Deus. Você sabe que aquilo que você fez não foi suficiente? Eu também sei disso, Deus. Então eu posso entrar agora em cena? E se eu entrar em cena, você vai saber que fui eu que fiz e não foi você? Sim. Então agora eu vou entrar em cena. Sabe, escuta o que eu vou ler para você aqui um versículo de Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo. Olha assim, eles estão prestes a cruzar o mar vermelho. Ele fala assim, Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente fiquem calmos. Agora, eles estão na beira do mar vermelho. O povo de Israel está encurralado, o exército dos egípcios estão indo para matá-los, e eu fico pensando, Deus, por que o Senhor não abriu o mar vermelho, mais ou menos 2 quilômetros, antes deles chegarem no mar vermelho? Porque Deus às vezes Ele te leva até a borda, para você olhar uma impossibilidade na tua frente, você olhar a tua adversidade atrás de você, e você falar assim, Deus, não tem mais para onde eu fugir, não tem mais para onde ir. E Deus fala, se acalma. Você sabe que você não consegue andar sobre as águas? Sei. Você sabe que você não consegue derrotar aquele exército? Sei. Então se eu fizer alguma coisa, você vai saber que fui eu que fiz? Sim. Então agora eu vou entrar em cena. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente não gosta de chegar aqui. A gente quer estar aqui, a 2 quilômetros do mar vermelho, e fala assim, Deus, opera o sobrenatural. Opera o sobrenatural. Porque se eu ficar aqui é incômodo demais. Estica demais o meu músculo espiritual. Requer demais a minha fé. Requer demais o meu desejo. Requer de mim demais falar, eu quero. Requer demais eu falar, segura, não abre mão. Requer demais eu falar assim, eu vou jejuar um pouquinho mais. É desconfortável aqui, é mais confortável eu ficar aqui e falar, Deus, eu estou chegando daqui a pouco aí no Mar Vermelho, já vai abrindo aí por favor, para eu passar sem problema. Faz sentido? E essa mulher, ela fala assim, eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais dinheiro. Provavelmente, se essa mulher tivesse mais dinheiro, ela procuraria mais um médico. Provavelmente, se essa mulher conhecesse um outro médico, ela faria alguma coisa para tentar ter o tratamento daquele médico. A Bíblia fala que ela despendeu de tudo que ela tinha. A Bíblia fala que ela tinha ido com muitos médicos. Nada resolveu. Antes ela ia de mal a pior. Talvez para ela a saída seria uma outra técnica de medicina. Talvez para ela a saída dela seria mais dinheiro. Deus tira tudo que ela tem. Ela fez tudo que ela poderia ter feito. E Deus fala, tá bom, agora eu posso entrar na tua realidade. Primeiro ponto para você viver o sobrenatural de Deus. Você vai ter que dizer sim a ficar aqui. Você quer mudar a tua mentalidade? Você quer ver o sobrenatural mais do que só um evento? Você quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida? Vai requerer de você fica aqui. Diante de um mar vermelho, muitas vezes, com um exército egípcio atrás de você. E você fala assim, Deus, eu creio, eu fico calmo, eu creio, eu seguro, eu não abro mão, eu não desisto, eu não largo, eu vou até o final. Vamos lá, Deus, se tiver que morrer ou pela espada ou afogado, eu estou aqui, eu não vou arredar. Esse tipo de determinação é necessário para você viver o sobrenatural de Deus como estilo de vida e não só apenas como um evento. Faz sentido o que eu estou falando? O segundo ponto é, se você quiser realmente viver o sobrenatural de Deus, olha só o que ele continua dizendo no texto, versículo 27. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela veio por detrás da multidão, entre a multidão, tocou nas suas vestes, porque ela dizia, porque se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que ela já estava curada daquele mal. Fala para quem está do teu lado, seja agressivo. Agora fala de uma maneira agressiva para essa pessoa do teu lado, seja agressivo. Deixa eu te falar, muitas vezes você vai ter que empurrar e puxar e cotovelar algumas circunstâncias da tua vida para você chegar no teu milagre. Sabe, quando eu estava contando um pouco da minha trajetória. Eu tinha 23 anos de idade. Eu
estou chegando naquele aeroporto, eu estou sentado em cima daquelas malas, estou esperando por 30 minutos. 30 minutos que eu tenho para pensar na minha vida, enquanto essa mulher não chega para me pegar. Eu falo para você, eu escutei de tudo naqueles 30 minutos. Eu escutava os meus amigos, meus colegas de faculdade falando, você é maluco, cara? Pega um trabalho e vai fazer dinheiro. Eu escutava pessoas com quem eu me relacionava no passado falando, para que você vai dar as costas para isso que a gente tem? Se a gente vai ser feliz junto. Quando você está falando de tal de andar missionário, o que você está fazendo na tua vida? Então quer dizer que isso que a gente tem não significa nada? Eu escutava pessoas religiosas que talvez me queriam bem, falavam assim, Theo, mas isso aí é um pouco, você não acha que isso aí é um pouco impulsivo demais? Você não acha que isso aí é um pouco imprudente? Talvez você deveria fazer as coisas com mais calma. Calma aí, quem falou que tem que ser desse jeito? Deixa eu falar, muitas vezes a tua paixão e a tua determinação e a tua convicção para viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus vai levantar críticas até dentro do corpo de Cristo. Faz sentido o que eu estou falando? Algumas pessoas vão falar assim, você é fanático. Não precisa tanto. Só vai de domingo que tá bom, cara. Calma aí, mas também você vai dar... Quanto se você vai escutar? Mas vai dar tudo isso de dinheiro para a igreja? Quantos escutaram? Mas você precisa jejuar? Ele não te escuta sem você jejuar? Mas quantos não escutaram? Mas você precisa ficar sempre lendo esses livros de crente? Sabe o que eu comecei a entender? Quando você começa a ficar tão apaixonado por Jesus, quando você começa a ficar tão intencional por Jesus, a tua paixão, na verdade, sabe, não é que elas são contra você. Muitas vezes as pessoas, as mais críticas dentro do corpo de Cristo, que começam a criticar você por você ser tão apaixonado por Jesus, por você querer tanto a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida, elas estão reagindo a um incômodo, porque a tua atitude de compromisso do reino, a tua atitude de estar 100% dentro do propósito de Deus para a tua vida, é justamente essa tua paixão que começa essas próprias pessoas se sentem acusadas, assim, eu não estou vivendo da maneira como eu devo. Então, em vez de eu tentar me tornar tão apaixonado quanto ele, eu falo, ei, abaixa a bola, porque quando você fica tão apaixonado, parece que a gente não é apaixonado o suficiente por Jesus. Então, abaixa a tua bola. Faz sentido? E muitas vezes, para você receber o milagre de Deus, você vai ter que falar assim, eu tiro essa circunstância da minha frente, eu empurro essa circunstância da minha frente, eu vou para dentro dessa multidão, e eu vou chegar lá porque eu sei que se eu tão somente tocar as vestes deles, eu serei sarada. Sabe, esse tipo de determinação que essa mulher teve. Eu queria que você entendesse que ela era marginalizada. Ela era tratada como se ela fosse uma pessoa, uma mulher da vida. Ela era tratada como se ela fosse a escória da sociedade. Ela teria que ficar fora da cidade. Ela estava longe da cidade e de alguma maneira ela descobre, Jesus de Nazaré está passando. E ela pensa, eu já gastei todo o meu dinheiro. Ela pensa, eu já fui para todos os médicos. Eu não consigo mais lidar com essa questão, essa doença minha. Ela pensa, é por isso que eu estou isolada. E ela pensa, se eu tiver que entrar lá dentro, eu vou ter que passar não só por sofrimento físico, eu vou ter que passar por uma humilhação emocional. Sabe, essa era uma mulher que muitas vezes quando ela estava andando para dentro da cidade, talvez para o mercado para comprar comida, talvez para um posto para pegar água, as pessoas no público olhavam para ela e talvez as pessoas falavam assim para os seus filhos, fica longe, filha, essa mulher sangra, essa mulher é impura, fica longe, filha. E ela talvez fosse a mulher que estava passando por tanto, mas tanto desgaste emocional, porque ela sempre era desprezada, porque ela era a escória da sociedade. E essa mulher, ela fala assim, não faz mal se eu for desprezada novamente. Não faz mal se eu receber os olhares tortos que eu sempre recebo quando eu vou em público. Não faz mal se eu for julgada de maneira errada. Hoje eu vou para aquele homem e eu vou tocar nas vestes daquele homem. Eu vou ter que empurrar algumas pessoas, eu vou ter que cotovelar algumas pessoas, eu vou ter que pisar em cima de alguns pés. Mas eu não estou falando para você fazer isso fisicamente com pessoas, mas estou falando para circunstâncias. E você vai ter que chegar e falar assim, eu sei que se eu tocar nas vestes dele, eu serei sarado. Faz sentido? Deixa eu falar uma coisa, se você não for agressivo, esse é o segundo ponto. Se você não for agressivo, e se você não calar as vozes das pessoas, se você não for calar as circunstâncias ao teu redor, você não vai receber o milagre que Deus tem para você. Olha só o que Hebreus 11:1 diz,
Você escuta só, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Fala comigo, a fé é a certeza. Faz assim, certeza. Faz assim, certeza. Certeza do quê? Daquilo que esperamos. Fala comigo, esperança. Fala assim, esperança. Entendeu o que eu estou falando? A fé, tem uma tradução que diz, é a segurança. Uma outra tradução diz, a fé é o fundamento daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A esperança atua nos desejos. Faz sentido? A esperança, a fé e a esperança atuam na tua alma. Escuta o que eu estou te falando. A tua alma são os teus pensamentos, as tuas emoções e os teus desejos. Se você pudesse resumir a tua alma em três coisas, eu diria, são essas três coisas: os teus pensamentos, os teus desejos e tuas emoções. Isso aí é a tua alma. Então, a fé e a esperança, elas atuam na tua alma, mas de uma maneira diferente. A fé atua na tua alma aqui: pensamento, lógica, certeza, fundamento, segurança. A esperança atua nos teus desejos. E deixa eu falar como que elas funcionam. Elas funcionam como se fossem dois irmãos, um provocando o outro. Quem aqui tem irmãos? Você lembra como você começava uma briga quando você era pequena? Alguém cutucava você e você rebatia. Daí ele rebatia. Daí você... Daí ele dá um monte de soco. Depois... E de repente você tem uma briga. Não é verdade? Como que a fé e a esperança elas agem? A esperança começa a sentir. A esperança fala, e se? Fala comigo, e se hoje for meu dia? A esperança começa a pensar assim. Alguém fala assim, Jesus de Nazaré está passando por aí. E a mulher pensa, não tem como. Já gastei meu dinheiro, já fui para todos os médicos. E de repente a esperança fala, mas e se hoje for teu dia? Daí a fé fala, não, hoje não é nosso dia. Fica quieto, hoje não é nosso dia. Não pode, isso é ilógico. Isso não acontece, isso não é normal. Quais são as probabilidades disso acontecer com a gente? Não. Daí a esperança continua. Não, mas calma aí. Mas e se? Você não quer? Ah, eu quero. Então, e se? Pode. E a fé fala assim, eu estou ficando no meu canto. Você pode ficar aí, mas eu vou ficar aqui no meu canto. A palavra de Deus fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que você espera, a prova daquilo que você não vê. Como que elas trabalham juntos? Começa com esperança. Por isso que eu falo para você que nós somos uma geração que o inimigo tem tanto tentado atacar nossa esperança. Nós não temos esperança de um dia ter um bom casamento. Nós não temos esperança um dia de alcançarmos nossos sonhos. Nós somos uma geração, eu estava conversando outro dia com um cara que eu falava assim, cara, qual que é o teu sonho? Ele ficou me olhando como se eu fosse um ET. Hã? Falei, sonho? Você não tem sonho? Não. Falei, qual que é o teu sonho? Ele, passar no vestibular. Falei, brother, o teu sonho na tua vida é para você passar no teu vestibular? Agora é. Eu comecei a entender, sabe como que a gente tem sido programado a pensar? Estuda, passa no vestibular, entra numa faculdade boa, estuda, entra num programa, num trabalho, seja um bom estagiário, trabalha, seja um bom funcionário, seja efetivado, trabalhe mais, seja promovido, ganhe mais dinheiro, pague tuas contas, e a única vez que você vai sonhar é as minhas férias na praia no final do ano. Eu não sou contra você estudar, sou na verdade a favor de você estudar. Não sou contra você trabalhar, acho que nós temos que trabalhar melhor do que qualquer pessoa que não é crente. Acho que nós temos que alcançar os topos da sociedade. Mas tudo motivado por um sonho muito maior do que simplesmente fazer isso como um robô. Faz sentido o que eu estou falando? Nós somos uma geração que às vezes a gente não tem mais sonho. E eu creio que Deus está falando assim, sabe? O inimigo sacou que o começo de tudo é na esperança.
E se hoje for meu dia? E de repente a fé fala assim, não me cutuca. E de repente a fé, ela é que nem aquele motor que está parado naquele carro, mas a esperança, ela é a partida. A esperança é aquela chave dentro da ignição. E quando aquela chave faz um movimento, ela liga e manda os sinais eletrônicos, elétricos para dentro do motor. De repente o motor faz vrum! E a fé fala, eu sei que se eu tocá-lo eu serei sarado. Sabe, a fé às vezes demora para pegar, mas quando ela pega, ela é convicta, ela está aqui. Ela não tá suscetível às emoções. A emoção é a esperança. Ela está tentando avivar a fé. Ei, fé, quem sabe? E de repente a fé fala, não, a esperança. Mas e se for teu dia? De repente a fé pensa, se eu tocá-lo, eu serei sarado. Se eu tocá-lo, eu serei sarado. Eu vou tocá-lo, eu vou ser sarado. Eu vou levantar daqui, eu vou ser sarado. Cadê Jesus? Eu vou empurrar todo mundo na frente dele. Eu vou tocá-lo. Eu sei que eu serei sarado. Eu vou tocar. Cadê ele? E você começa então a ser movido por esperança que chamou a fé. Faz sentido? Deus está falando pra gente. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que ser agressivo. Fala pra quem está, seja agressivo. Terceiro ponto, olha só o que continua no versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a mulher e disse, quem tocou nas minhas vestes? Agora, eu queria que você fizesse um parêntese aqui. Na verdade, continua o texto. E disseram-lhe os discípulos, veja que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Deixa eu falar uma coisa, sabe, as pessoas já estavam empurrando Jesus, sim ou não? Ele estava sendo empurrado. Mas alguém toca nele diferente e ele fala, alguém me tocou. Saiu o quê? Virtude. Deixa eu perguntar para você. Será que nós somos tão sensíveis à presença de Deus na nossa vida, que quando sai um pouquinho da presença de Deus, a gente sabe, vazou 500 mililitros de presença de Deus na minha vida. Sabe o que eu estou falando? Aquela sensibilidade. Há uns 6 meses atrás, eu estava nos Estados Unidos, um discípulo meu, ele começou a namorar uma americana, se noivou com uma americana, casou com essa menina, só que o casamento era nos Estados Unidos. Ele falou assim, Theo, eu quero que você faça o meu casamento, só que você tem que ir lá para os Estados Unidos fazer o meu casamento. Eu falei, cara, eu gostaria muito, não sei se vai dar, mas vamos ver. Deu, eu fui, a gente foi casar. Foi casar esse casal. Fui lá, fiz o casamento, lá acabou indo uma galera lá da nossa igreja também, do Dunamis, estava todo mundo lá no casamento. Foi um casamento lindo, terminou o casamento. O dia seguinte, eu tinha que pegar eu e Júnior, nós tínhamos alugado uma van, e a galera da igreja tinha, tá todo mundo na van, a gente ia sair, a gente ia dirigir umas 6, 7 horas para uma outra igreja, que são os amigos nossos, a gente ia visitá-los naquele dia. E eu falei, galera, no dia do casamento, falei na festa do casamento, pessoal, amanhã, cedinho, a gente está saindo para pegar a estrada, quem vem com a gente? O pessoal falou, foram umas 6, 7 pessoas, a gente está entrando na van, a gente vai junto, pastor, beleza, então vamos embora. Falei, aonde que você mora? Onde você está hospedado? Ah, tal lugar, tá bom, eu vou sair cedinho, 9 horas eu devo estar passando por lá, tudo bem? Para pegar você, tá bom, e depois eu vou passar vocês, aonde vocês estão hospedados? Tal lugar, e daí no final, aonde vocês estão hospedados? Ah, numa casa lá que é tão no meio da roça, esse lugar era a roça, é tão no meio da roça que não tem nem sinal de GPS. Falei, mas como que eu vou conseguir achar a tua casa então, onde vocês estão? É simples, pastor, faz o seguinte, você está indo na estrada, daí você vai sair na saída 67, tá bom. Depois que você sair na saída 67, você ainda vai ter sinal de celular. Você vai virar à esquerda, tá bom. Daí você vai embora. Você vai ficar 15 minutos naquela estrada, tá? E quando perder o sinal de celular, é porque você está no lugar certo. Tá, e depois o que eu faço? Daí começou aquele papo de nego de roça. Daí você vai ver uma árvore grande na tua direita. É uma árvore bem grande, daí você passa a árvore bem grande, daí você vai ver uma fazenda que tem uma cerca branca, daí você acompanha a cerca branca. Quando terminar a cerca branca, você vira à esquerda. Quando você virar à esquerda, você vai ver uma placa vermelha. Quando você vê a placa vermelha, você vira à direita. Vai 400 metros, você vai ver a nossa casa. Daí eu falei assim, Júnior, anota esse negócio aí. Ela anotou tudo. Falei assim, então beleza. A gente saiu, o dia seguinte, a gente estava lá. Passamos, pegamos lá a primeira pessoa lá, uma menina lá na nossa igreja. Ela entrou na van, a gente foi. A gente pegou outro pessoal, entrou na van, a gente estava indo. Última parada, a gente estava indo. Beleza, galera, sai da 67 aí, me avisa, hein. Aí, pastor, tá chegando na 67. Tá bom, saímos na 67. Vira à esquerda. Viramos à esquerda. Vai embora. Tá. Perdemos o sinal do celular. Yes, direção certa. Continua no GPS, vamos lá. Não, joga fora o GPS, não tá funcionando. Continua.
Daí ela começou, olha lá a árvore grande. Não, essa árvore não é grande, essa árvore é uma árvore média. Não, a árvore média é aquela lá. Não, essa aí é uma pequena. Então, gente, vamos lá, por favor. Tá bom, ó, cerca branca, vamos pra cerca branca. Vira esquerda, vira uma esquerda, de repente. Cadê a placa vermelha? Não tinha placa vermelha. Eu falei, não, quem sabe vamos continuar um pouquinho mais, a gente vai achar uma placa vermelha. 5 minutos, nada de placa vermelha. 10 minutos, nada de placa vermelha. 15 minutos, nada de placa vermelha. Galera, a gente está perdido. Daí o pessoal falou assim, vamos voltar para rachar sinal de celular. Eu falei, que legal, agora a gente está caçando o sinal de celular. Beleza, dei uma meia volta. Eu estou pensando, a gente vai ter que voltar ainda mais. A gente já tinha andado, desde que a gente tinha perdido o celular, devia ter sido uns 20, 25 minutos. Eu falei, cara, a gente vai atrasar. Eu tenho que voltar lá para pegar sinal do celular, para eu tentar dar um print screen de como chegar nesse lugar, para a gente poder tentar chegar nessa casa. E já que não tinha sinal de celular, não dava para ligar para avisar. Eu estou perdido, onde que eu estou? Então, dá uma meia volta. Agora, o que você tem que entender é que nesse lugar onde a gente estava, ele parecia ser um gramado, mas na verdade era grama em cima de areia. E era um pântano, era uma área tipo de pântano. É no interior de um estado chamado Geórgia. E na costa da Geórgia, perto do mar. E o que parecia ser uma terra firme, na verdade, era areia. Então, eu estou, sem perceber, fazendo a meia volta. E de repente eu sinto a van inteira assim, ó. E a van quase capota e cai tudo para dentro da areia. Agora, isso aqui tá 45 graus de calor lá fora, sol rachando na cabeça, uma umidade, porque a gente estava perto da praia, e aí todo mundo, o ar-condicionado tá bombando dentro da van, a gente tá bem dentro da van. Eu falei, galera, tá bom, beleza, vamos sair todo mundo aos poucos. A gente saiu aos poucos para não capotar. Eu olhei, a van tava completamente assim, a roda tava inteira, tava coberta de areia, tava afundada. Eu falei, e agora? A gente tem que procurar então um guincho. Eu falei, só que se a gente anda, não tem sinal de celular, eu não sei onde tem posto aqui. Eu falei, a gente pode arriscar, andar, fazer uma caminhada de meia hora debaixo desse sol, para aquela direção, tentar achar um posto, ou talvez para meia hora para lá achar um posto. Eu falei, Deus, o Senhor vai ter que nos ajudar, a gente está parado aqui no meio, sem nenhum sinal de celular. Daí eu comecei já a ter aquelas imagens daqueles filmes de terror, um bando de jovem abandonado no meio daquele mato. De repente aparece uma outra, eu pensando, vai aparecer uma van, um velhinho com uma barba comprida branca. Ei, vocês precisam de ajuda? Entra na van. Daí a matança começa. Eu pensei, cara, agora esse aqui é o cenário perfeito para um filme de terror, cara. Eu olhando, minha esposa, os jovens lá, eu falei, o que eu vou fazer? Falei, galera, eu tentando ser tipo aquele cara que tô no controle. Pessoal, é o seguinte, todo mundo pega suas mochilas, a gente vai trancar a van, tem água, tem Gatorade aí, cada um pega uma garrafa, a gente vai andar um pouquinho hoje, mas tranquilo. Não tem nenhum perigo. Eu pensei, esse lugar aqui está meio estranho. E daí eu sei que a noite anterior eu estava nessa recepção, nessa festa de casamento. E o cara lá tinha eu estou falando na roça. Você já assistiu aqueles filmes de Ku Klux Klan? Sabe o que eu estou falando? E eles falaram assim, aqui começou o Ku Klux Klan, nesse estado. Meu Deus, se aparece um daqueles caras Ku Klux Klan, esse povo aí, eu falei, cara, eu ouvi falar que os caras, eu sei que os caras não gostam de gente negra, mas eu também ouvi falar que os caras não gostam de japonês. Então, vai todo mundo rodar. E eu falei, cara, pega aí as mochilas, vai estar tudo bem, a gente vai andar um pouco. Daí o pessoal me olhando, sério mesmo, você vai enfrentar os... Vamos, gente. E eu falei, Deus, pelo amor de Deus. Você já orou assim? Deus, pelo amor de Deus. É tão desesperado que você fala, Jesus, em nome de Jesus... Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda aqui. Eu falei, o Senhor tem que me tirar daqui, cara. Eu tô com esse povo aqui, o Senhor tem que tirar a gente daqui. E eu falei assim, Deus, envia socorro, por favor. Logo que eu falei isso, eu olhei pra frente, eu vi um carro vindo. Eu falei pra galera, todo mundo, vem pra rua, não deixa esse carro passar, ele vai ter que atropelar a gente se ele quiser passar. Eu fiquei assim, no meio da rua. Daí o carro parou mais ou menos 50 metros antes de chegar da gente. Daí ele ficou parado. Eu falei, sabe aquele momento que você sabe, a gente é amigo ou a gente é inimigo? Daí eu fui andando perto, daí era um garoto, um jovem de seus 23, 24, 25 anos de idade. Falei assim, opa, tudo bem? Beleza? Falei, cara, aconteceu um negócio que a nossa van, eu expliquei, a gente caiu pro barranco aqui, ó, o barranco, a rua cedeu, e ele falou assim, cara, isso acontece direto, isso aqui parece que é rua firme, só que é tudo areia. Ele falou assim, vocês precisam de um guincho. Falei, pois é, mas aqui a gente está sem sinal de celular, a gente não tem nada. Ele falou assim, entra no meu carro. Falei, como assim? Eu vou te levar para um guincho. Falei, será que você não consegue emprestar teu celular só para eu ligar para um guincho?
não tem sinal do celular, cara. Não, é verdade. Eu falei, será que seria um abuso eu pedir pro cara ir lá pegar o guincho enquanto eu espero aqui? Eu falei, não, o cara não vai fazer isso. Então ele falou assim, entra no meu carro, vai dar tudo certo. Entra no meu carro, a gente vai lá pro guincho. Ele abriu a porta do outro lado, ele fez assim, abriu a porta, falou, entra! Daí eu comecei a escutar minha mãe. Nunca entre em carro de estranhos. Tua mãe não falava isso pra você? Mas eu falei, mãe, já morri de calor aqui. O carro não vai sair dessa... O carro não vai flutuar e sair de onde está. Eu falei, Deus, será que... tá bom. Daí eu entrei no carro e daí a Júnia, tipo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Daí ele falou assim, tuas amigas não querem entrar no carro? Eu falei, bom, eu não sei se é pior eu entrar no carro, vou embora. Daí o cara pode ligar para alguém. Daí vem os caras aqui, pegam as meninas, ou elas ficam comigo e se a gente sofrer, a gente sofre junto. Eu falei, entra no carro. Daí elas ficaram olhando uma para a outra assim, sério mesmo? Entra no carro, tá de boa, tá de boa. Entra no carro. Daí elas foram pro banco de trás. Eu tô sentado aqui na frente, tô olhando, e daí ela é um banco assim cheio de coisa, tinha ferramenta, tinha tudo. Daí eu só vi a Júnia, ela foi bem atrás dele, ela pegou um alicate e ficou assim, ó. Se acontecer alguma coisa, pé! Bem atrás do motorista. Eu falei, então tá bom, tô um pouco mais seguro. Daí eu sentei na banco da frente, eu olhei. Daí eu olhei perto do câmbio dele, tinha uma latinha, dei uma olhada dentro da latinha, tinha uma maconha. O cara então é desse. Daí eu olhei, tinha umas revistas aqui no banco, não era aquelas revistas tipo Veja, Isto É, era outros tipos de revista que vocês sabem o que eu tô falando. Falei, tá bom. Não, tudo bem, beleza, vamos embora. E o cara começou a puxar papo. E aí, Theo? Meu nome é Theo. Prazer, Theo. Meu nome é Brad. Prazer, Brad. Ele começou a conversar. E aí, aqui, sempre, toda hora aqui o pessoal fica esbarrando. Toda hora aqui o pessoal fica... eu preciso pegar um guincho. E eu falei assim, pois é, a gente está precisando de uma ajuda aqui. E eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele falou assim, seguinte, o único jeito de a gente sair daqui é eu para minha casa, porque lá tem um telefone fixo. Eu vou te levar lá para minha casa. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Ele parou na frente da garagem dele. E daí, quando ele parou na frente da casa dele, ele falou assim, vambora, vamos entrar. Eu falei, não, a gente espera aqui. Não, o ar-condicionado aí, eu vou ter que desligar o carro. Tem ar-condicionado lá dentro de casa, entra em casa. Eu falei, Deus, daí eu escutei minha mãe, nunca entre na casa de estranhos. Deus, tá comigo? Beleza, então vamos embora. Entramos na casa do cara. Eu fiquei lá, a mãe dele recebeu a gente. Vocês querem água? Por favor. Deram água para todo mundo. Ele começou a ligar. Estou com os amigos aqui e tal, guincho. Tá bom, então tá bom, obrigado. Desligou. Theo, o guincho está indo lá em 15 minutos, vamos embora. Que legal, cara. Falei, obrigado pela água e tal. A gente entrou no carro dele, 15 minutos, chegamos lá. Ficamos esperando um pouco. Enquanto ele está esperando, eu estou falando, me conta um pouco da tua vida. Ele começou a contar um pouco da vida dele. Eu não sou daqui, minha família se mudou por causa do trabalho do meu pai, parará. Começou a contar. E o cara não parava de falar, parava. Nesse ínterim, Deus está começando a falar comigo. Esse menino é carente. Esse menino precisa do meu amor. Esse menino precisa ter um encontro comigo. Pois é, Deus, amém, amém. Daí Deus falou assim, você vai ter que abençoar esse menino. Eu falei assim, amém, vou abençoar o menino, Daí chega o guincho vai lá, põe as coisas, demorou um tempão, o guincho quase não conseguiu, arrancou, tirou a nossa van do barranco da areia. Finalmente, a gente está lá com o carro. E eu falei assim, precisa abençoar esse cara. Eu cheguei e fui para todo mundo, $20, todo mundo, $20. Comecei a coletar. Oferta, a gente faz, pastor, né? Faz oferta mesmo lá no meio da roça, a gente faz oferta. Dá oferta. Eu catei, peguei $120. Falei assim, eu quero te abençoar, cara. Ele falou assim, não é essa bênção que eu quero apenas. Sim, eu quero te abençoar e eu quero orar por você. Ele, sério? O que você é? Eu falei, eu sou pastor, cara. Mas você é pastor? Você não tem gente pastor? Eu sou pastor. Eu falei, galera, vamos orar aqui pelo Brad. Ele ajudou a gente. Eu falei assim, cara, você foi um cara muito bom. Você foi um cara que nos ajudou. E o mínimo que a gente pode fazer é orar por você, tudo bem? Ele falou assim, você sabe que eu não sou um cara crente. Na verdade, eu cresci na igreja, mas eu me desviei. Você sabe que eu estou falando muita coisa errada. Você já viu? Tipo, ele estava tentando me falar assim, você não viu minha maconha, minha revista lá no carro? Eu já vi. Deixa eu orar com você? Tá bom. Eu falei assim, pessoal, vamos orar aqui pelo quê?
A gente falou, Espírito Santo, muito obrigado pelo Brad. Agradecemos porque ele nos ajudou. Obrigado que ele nos abençoou. Nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor venha com a tua presença sobre ele. Ele ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele. A gente ficou, espera um pouquinho que a presença de Deus está vindo. Dele. Pum! Caiu. Ele levantou. O que está acontecendo comigo, cara? Ele começou a chorar. O que é isso? Calma, tá tudo bem. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Segura ele. A gente ficou segurando ele. Deus, mais a tua presença. Ele ficava chorando. Ficou tremendo debaixo da unção. No meio da rua. A gente ficou olhando. Mais, Senhor Deus. Eu falei, sabe o que você está sentindo? Ele, é bom? Ele, muito bom. Muito bom. É o amor de Deus. Ele está te lavando, o amor dele. Ele se enxugou. A gente segurou ele. Você está bem? Aham. Entra no carro agora. Tá bom. Tipo assim, me segue então que eu vou te levar para essa saída para a estrada. Eu falei, tá bom, a gente vai te seguir. Ele entrou no carro, a gente seguiu ele. Quando ele chegou lá, a gente parou na esquina. Ele abaixou a janela. Ele falou assim, ó, vocês vão ter que ir para a esquerda. Eu vou para a direita e voltar para minha casa. Ele chorando, com lágrimas nos olhos, falou assim, cara, eu senti o poder de Deus. Assim, muito obrigado. Muito obrigado. Ele pegou e foi embora. Obviamente, todo mundo naquela van estava comemorando. Aquele cara tinha acabado de ter um encontro com o poder do Espírito Santo. Eu estava saindo daquele momento e eu comecei a falar assim, Deus, como que o Senhor é bom. E o Senhor começou a falar comigo. Sabe, muitas vezes você vai encontrar pessoas que nem esse Brad, que são pessoas que nem a mulher do fluxo de sangue. Sabe, e quando você tem uma pessoa que está com tanta fome, e talvez a pessoa não sabe nem que ela está com fome, mas ela consegue extrair a virtude de Deus. Eu comecei a imaginar, tinha muita gente ao redor de Jesus. Por que eles não extraíram a virtude de Jesus? Que enquanto eles esbarraram, eles não extraíram a virtude de Jesus. Falei, Deus, eu quero ser que nem esse garoto, que agora ele simplesmente, com fome, extraiu tua virtude. Eu quero ser como essa mulher do fluxo de sangue, que ela consegue puxar o poder de Deus. Sabe, eu creio que Deus está levantando uma geração que fala assim, ó, sabe, eu sei se você tem esse temor, mas às vezes eu fico com um temor que, muitas vezes, nós estamos em volta de Jesus. A gente está com Jesus para tudo quanto é canto. Nós vivemos numa cultura evangélica. A gente está gospel para tudo quanto é canto. Mas quantas vezes nós estamos indo falando assim, Deus, eu preciso ter um toque com a tua presença. Eu quero poder extrair. Sabia que é possível Jesus está aqui, ele passar e esbarrar em muitas pessoas, e só uma mulher que fala, eu vou empurrar tudo que está na minha frente. Todas as circunstâncias que falam para mim que não é possível. Toda a desesperança, a falta de fé. Eu vou deixar isso para o lado. Mas se eu somente tocá-lo, eu sei que eu serei sarada. Sabe, eu creio que Deus está atrás e Ele enfrenta multidões por uma pessoa. Sabe, eu tenho outras coisas para falar, mas por questão de tempo eu quero parar por aqui, porque eu creio que eu sinto do Espírito Santo algo só nesse sentido agora. Sabe, Deus quer e Deus nos chama para ser uma geração que vai fazer do sobrenatural dele não só um toque para saciar uma carência, uma necessidade tua. Eu creio que Deus está nos chamando para ser uma geração que toca nas vestes dele, extrai o sobrenatural dele. Eu vou só terminar contando isso. Jesus olha para aquela mulher, ele para o que ele está fazendo. Se você for ler o restante do texto, ele não vai adiante e ele fala, quem me tocou? Quem me tocou? Pedro, talvez outros discípulos falam, Jesus, todo mundo está te tocando. Ele fala, não, alguém me tocou de maneira diferente. E talvez Jesus, a mulher sabia que ela foi curada. Quem sabe essa mulher estava escondida atrás de uma porta, atrás de um pilar, pensando, Jesus, vai embora. O Senhor sabe que eu te toquei. Eu já fui curada. É isso que interessa. Vai embora. Eu não quero ser humilhada novamente. Tem uma multidão que vai me olhar e ver que eu fui a mulher impura que te toquei. Não me humilhe, por favor. Jesus para, ele fala, eu não vou para frente até descobrir quem me tocou. E Jesus para. E daí então os discípulos vão falar assim, Jesus não vai para lugar nenhum, é melhor essa pessoa aparecer, porque a gente tem que ir para a casa de Jairo. E de repente a mulher, o texto diz que a mulher fala, eu te toquei, tu sabes, eu te toquei.
Sabe qual foi a palavra de Jesus? Filha, a tua fé te curou. Sabe o que eu sinto que Deus está querendo? Pessoas que vêm tocá-lo para ter uma identidade nova. Para escutar de Deus. Filho, filha. Sabe, eu não quero ser uma pessoa que Jesus curou ao longo, que nunca escutou dele. Filha, o teu destino está diferente. O sobrenatural dele vem para alterar o nosso destino. O sobrenatural de Deus tem que vir para te dar uma identidade completamente nova. Faz sentido o que eu estou falando? Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você porque eu sinto agora que hoje Deus está falando para algumas pessoas. Não banalize o meu sobrenatural. Não banalize esse momento onde eu quero te tocar. Feche os teus olhos.